Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, programa idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje vamos tratar de um assunto muito procurado, principalmente pelas mulheres. Teremos conosco a doutora Carla Carvalho. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada. Literalmente, ginecologia significa a ciência da mulher. Então, esses estudos todos que são procurados pelas mulheres no seu consultório, acredito que hoje a gente pode tirar aqui muitas dúvidas. A doutora Carla tem uma novidade que eu não sabia e ela vai nos explicar bastante sobre isso. Mas, em primeiro lugar, doutora Carla, qual a principal questão, a principal queixa que levam as mulheres ao consultório ginecológico? Então, Paula, hoje a especialidade de ginecologia, acho que ela está avançada, porque as mulheres elas já procuram o nosso consultório para prevenção. Então hoje bastante mulheres, mesmo sem ter doença, elas vão lá para se prevenir. E provavelmente a prevenção do câncer do colo do útero, prevenção do câncer de mama. Mas outro fato também bastante frequente são os corrimentos vaginais. É muito incômodo, né? Ninguém gosta de ter. Existe uma queixa muito grande? Então, é bastante, acho que 50% e 60% das nossas queixas é o corrimento. Agora, muitas vezes, a mulher ela não sabe que a vagina ela tem um conteúdo que é normal. Então, muitas vezes, o que para a paciente é uma queixa, ela acha que ela tem corrimento, que ela tem uma doença, não é. É uma situação normal do organismo. Isso, porque é que a gente fala, né? Assim como a gente tem lágrima no olho, como tem saliva na boca, a vagina também tem um conteúdo que é normal. Quando que a gente considera que é uma infecção? Tá. Quando é bastante quantidade, é amarelo, quando está acompanhado de coceira, de cheiro forte, aí sim é o chamado corrimento. Mas as mulheres, como desconhecem, muitas vezes elas vão de médico em médico procurando a cura para um corrimento que na verdade é normal, é fisiológico, não existe. Acabam usando aquele absorvente íntimo discreto, ele também ajuda nesse sentido? Então, na verdade, o chamado, né, aquele absorvente íntimo diário, seria interessante nem usar, porque ele até piora o corrimento. Porque a vagina ela só tem né, aquele risquinho, né, que é para transpiração. Se a mulher usa aquele absorvente íntimo, ela está fechando o único local de transpiração. Ela abafa, ela abafa. Piora a situação. E bichinho gosta de local quente, abafado e úmido. Então, quanto mais quente fica, mais vai levar ao corrimento. Então, é um ciclo vicioso. Assim como a calcinha também. Sempre a gente ouve falar que o ideal é a calcinha de algodão. É isso mesmo? E é isso mesmo, certo? Eu brinco sempre que as calcinhas de renda, as calcinhas de lycra, só para a hora do namoro. Só para festa. Isso, só para festa, só para sábado à noite. O dia a dia é interessante você usar calcinha de algodão, procurar não usar, embora a cultura da brasileira seja usar, mas não usar calça jeans muito apertada, cotton, leg, porque a bactéria, o vírus, ele gosta de ambiente quente. E então, o verão também é uma época um pouco mais propícia para esse o verão, né? Não só por causa do calor, mas também biquínis molhados. E no inverno também, porque no inverno as mulheres usam meia calça embaixo da calça, usam roupas acrílico, mais quentes. Tudo isso propicia. E eu digo assim, você estava falando da calça jeans, a calça mais apertada, principalmente as adolescentes que ficam sentadas, você fica sentada numa sala de aula muito tempo, ou quem trabalha também. É incômodo você usar uma calça muito justa? É incômodo e as adolescentes gostam. Então, o que eu falo para as adolescentes que vão lá no consultório, não adianta falar para elas não usarem, elas vão usar. Tá. Mas o que eu falo, quando chegar em casa, tira a calça, tira a leg do uniforme e usa uns shortinhos, uma sainha, porque dizer que não vai usar a calça apertada, né, Paula? Pode usar a justa, não apertada. Isso, não muito justa. Essas exames preventivos, né, que hoje você diz que também as mulheres já têm essa consciência, já é uma questão bem sabida que os exames ginecológicos feitos sempre nos momentos certos, né, com uma sequência razoável,
eles realmente são eficazes, podem detectar as doenças ginecológicas com antecedência e prevenir muitas doenças. Quais esses principais exames, doutora Carla? Então, os exames que a mulher deve fazer seria o exame chamado Papa Nicolau, que é a prevenção do câncer ginecológico do colo do útero, que a mulher deve fazer a partir que inicia a vida sexual ativa. Tá. Anualmente. Não depois que teve filho, já iniciou a vida. Isso, iniciou a vida sexual ativa, independente da idade, já deve fazer o Papa Nicolau. É feito em consultório. Feito em consultório médico. Não a gente dói. colhe, não dói, é tranquilo. A gente faz no próprio consultório médico, sem nenhum problema. É rápido, 2 minutos para colher o exame. Tá e a gente certo. vai detectar lesões pré-neoplásicas, antes da mulher ter um câncer do colo do útero. E a mamografia para prevenção do câncer de mama, que é a partir dos 40 anos de idade. Então, a mulher, a partir dos 40 anos, anualmente também, quando vai fazer o Papa Nicolau, já faz a mamografia. E quem tem antecedente de câncer de mama, é bom a gente investigar um pouquinho mais cedo. Então, a gente já começa a fazer a partir dos 35 anos de idade, a mamografia. A mamografia já é feita em laboratório? Isso, a gente faz a solicitação e ela faz nos laboratórios de imagem, que é um raio-x. A mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. E o Papa Nicolau, voltando ao assunto, em que momento você já pode fazer uso desse exame para prevenir o pior momento da doença? Então, Paula, na verdade, assim, o câncer, normalmente ele começa com lesões pré-neoplásicas. E o grande problema é que o câncer, quando ele está no início, a mulher não tem sintoma nenhum. Então, muitas vezes, né, as mulheres falam, eu não vou no ginecologista porque eu não sinto nada. Não tenho nada. Só que assim, quando ela sentir alguma coisa, o câncer já está avançado. E às vezes até com metástase, e não há mais o que fazer. Então, quando você colhe o Papa Nicolau, você consegue pegar a lesão antes de ela tornar-se um câncer invasor. Você pega o câncer in situ. E que às vezes uma simples cirurgia, que você retira só a lesão com margem de segurança, você está impedindo da mulher ter um câncer do colo do útero. Então, é um exame que tem uma eficiência muito boa e que previne realmente. Então, a pessoa não deve deixar de fazer. Esses exames são ideais serem realizados anualmente? Anualmente, desde que a mulher inicie a vida sexual ativa. Tá certo. Eu costumo fazer perto do aniversário, porque a gente não esquece, Isso, né? Põe no calendário e não esquece nunca que Isso, que é uma boa dica. Fez e, enfim, não esquece a data. E não esquece a data. Outra prevenção que a senhora estava me passando há pouco, né? Nós conversávamos sobre uma vacina que existe que até ajuda até a prevenir eventualmente um câncer de colo de útero. Me explica sobre essa vacina, doutora Carla. Eu digo que essa vacina é uma vacina revolucionária. Se há 20 anos atrás ou dissessem que existe uma vacina para prevenir o câncer do colo do útero, nós acharíamos estranho. E hoje nós temos. Então nós temos a vacina, certo? Que é contra o HPV, porque hoje a gente já sabe que o câncer do colo do útero ele é transmitido pelo HPV, que é um vírus. Então, vamos só esclarecer que não é uma vacina contra o câncer, é uma vacina contra o vírus HPV que vai eventualmente se tornar um câncer. Na verdade, o vírus que transmite o câncer do colo do útero. Ele causa lesões no colo que vão, a longo prazo, essa atuação do vírus constantemente no colo do útero leva ao câncer do colo do útero. Então, essa vacina é contra o HPV. Só que a gente já sabe, assim, que 99% dos casos do câncer do colo do útero são produzidos pelo HPV. Então, você tem uma vacina contra HPV, você está prevenindo o câncer do colo do útero. Quanto tempo tem essa vacina? Então, essa vacina ela tem 9 anos, 9, 10 anos no mercado, e ela tem bastante estudos, duplos cegos, de segmento com grandes populações, e ela tem a eficiência aí de 100%. Quem pode tomar essa vacina, né? A mulher, só a mulher? Só a menina? A partir de que idade a gente pode começar a efetuar a vacinação? Então, a vacina, ela é dada, né? Ela é indicada para meninas entre 9 e 26 anos de idade. Tem uma idade mais propícia para essa vacinação? Então, o ideal, como assim? Como essa vacina é contra o HPV, o que é o ideal? Que a mulher não tenha entrado ainda em contato com o HPV. Não que a mulher que já tenha tido relação, já tenha tido contato, não possa tomar vacina. Sim. Mas a melhor eficácia dela, logicamente, se a mulher não entrou. Antes de entrar. Antes de entrar. E a gente sabe o seguinte também, que os jovens, eles têm um sistema imunológico que responde muito melhor. Então, embora a vacina seja dos 9 aos 26 anos, a gente acha que a melhor idade aí seria entre 11 e 12 anos de idade, porque o sistema imunológico está respondendo muito mais. É importante que os meninos também tomem a vacinação, façam uso dela. Sim, porque o HPV ele é transmitido através da relação sexual.
Então não adianta você só prevenir a mulher, você tem que prevenir o homem também. E então é aprovada também uma das vacinas de um dos laboratórios, também está aprovada para meninos que devem tomar na mesma idade, dos 9 aos 26 anos. Quer dizer que é um cuidado para ambos os sexos. Para ambos, porque a gente não pode esquecer que é uma doença sexualmente transmissível. E Com previne na mulher, previne o câncer do colo do útero. Certo. E no homem, o câncer de reto também. Tá certo. Porque pode causar. E as verrugas genitais, que aquela Claro. doença sexualmente transmissível. Então, está prevenindo as duas coisas. Essa vacina, ela é bem aceita na sociedade? Existe uma boa aceitação? Existe algum preconceito em relação a essa vacina? Na verdade, assim, quando surgiu, existia. Porque a gente falava das meninas tomarem e as mães falavam assim, mas minha filha não vai iniciar a vida sexual ativa. Mas hoje a gente sabe o seguinte, a vacina, ela tem um segmento de 10 anos. Então, a gente sabe que nos próximos 10 anos, ela já foi provado que ela vai ter eficiência nos próximos 10 anos. Então, se ela tomar hoje, com 12, até 22 anos ela vai estar protegida. Então, deve ser dada. Hoje, as mães levam muito as meninas no ginecologista, que eu acho muito interessante. Já começa a levar mais cedo. Já começa a levar mais cedo, elas menstruam, elas têm essa cultura de levar. As meninas, é uma maravilha, elas não têm tabu nenhum, elas são muito tranquilas em relação ao exame ginecológico. Olha. E a gente, quando fala da vacina, elas têm uma boa aceitação, é uma novidade. E é uma dose só? Ela tem algumas repetições? São 3 doses. Você dá a primeira, dali um mês você dá a segunda. E dali 4 meses ou 6 meses da primeira você dá a terceira. Quer dizer que em 6 meses você está vacinada. Você está vacinada. Em 3 doses. Pelos trabalhos, pelos próximos 10 anos você está segura. E custa caro essa vacina, doutora Carla? Então, tem 2 vacinas. Tem uma que previne só contra o câncer do colo do útero, que é um pouco mais barata, que é em torno de R$280. E tem a que previne contra o câncer do colo do útero e as verrugas genitais, que essa que é aprovada para meninos também. Que as verrugas são aquele condiloma, que o pessoal leigo chama de crista de galo. Então, essa, além do câncer do colo do útero, previne também. Aí ela é um pouquinho mais cara, ela é em torno aí de R$360. Outra questão que as meninas hoje em dia já começam a ir mais cedo ao consultório. Com quantos anos elas vão? A partir da primeira menstruação? Então, as mães têm tido essa preocupação, elas têm levado a partir da primeira menstruação. Como eu falei, existe muita tranquilidade em relação a isso. E as mães também acho que estão conversando mais com as suas filhas. Então, elas muitas vezes falam assim, olha, Carla, eu estou trazendo para a senhora... Antes que dê algum problema. Isso, mas que eu quero que ela conheça a senhora. Exatamente. Porque já fala na minha frente, fala, olha, filha, agora quando você quiser, você já conhece, você não precisa nem vir com a mamãe, a hora que você quiser conversar alguma coisa, vem com a doutora Carla. Se precisar indicar alguma coisa, a doutora Carla, eu confio nela. Eu acho que realmente dá uma postura... muito interessante, Paulo, em relação às mães de hoje, em relação às adolescentes. Não adianta ter que tratar o problema, não adianta fazer de conta que não vai acontecer nada, enfim. Isso. As meninas hoje, né, os jovens já estão muito ativos, muito mais cedo, mas a partir de que idade uma menina, por exemplo, pode começar a ingerir um anticoncepcional? Então, a partir do momento que ela tiver vida sexual ativa. Existia também um grande tabu em relação à pílula anticoncepcional, que fazia mal, que depois não ia poder engravidar, que ia impedir o crescimento. Hoje a gente sabe assim que o impacto emocional de uma criança, de uma adolescente que tem um bebê e o que ela vai levar isso para o resto da sua vida é muito maior do que a pílula. E uma coisa, Paula, que também as pessoas não falam e que é que a pílula tem outros benefícios. Pois é, porque tem as meninas que procuram ou que são indicadas, até um endocrinologista indica, ou um dermatologista pode indicar os seus cuidados? Isso, porque a pessoa às vezes tem um problema de acne, que às vezes não resolve com nenhum tipo de tratamento, porque é hormonal, a pílula tem um excelente resultado, ela melhora muito as cólicas menstruais, ela diminui o terror fluxo. das meninas, não é? Sofre muito com a Não sofre, cólica. às vezes tem uma prova no dia, impede, às vezes tem uma festa... E isso acaba impedindo até o social da menina. O acne, ela tem um impacto social muito grande na adolescente que está começando a se descobrir. E então a pílula tem um efeito e previne ainda câncer de endométrio, câncer de ovário, anemia, porque ela vai ter menos menstruação. Então a pílula é muito segura, pode tomar o tempo que for, 5, 6, 7 anos, não tem problema nenhum. Essa questão de se preocupar que a pílula vai trazer uma consequência muito prejudicial ao futuro da menina, não tem essa preocupação mais. Não, e mesmo porque, né, Paula, as pílulas de hoje, elas têm muito menos hormônio do que as pílulas quando iniciaram. Certo. No início, as pílulas tinham 50 microgramas de hormônio. Hoje elas têm 20 a 15, elas têm menos do que da metade.
Quer dizer que então, o impacto no organismo é muito menor, é mais com suave. a mesma eficácia, que é de anticoncepção e outros efeitos. E existem algumas pílulas que se tomam repetidamente, sem intervalo, né? Tem um benefício desse tipo de medicamento? Então, hoje a mesma coisa, as mulheres estão trabalhando, existem as mulheres atletas, mulheres bailarinas, tem as festas, que as viagens. Hoje também foi bastante tabu em relação a isso, da mulher não menstruar. Hoje a gente sabe que não existe problema nenhum da mulher não menstruar. Ela pode tomar pílula, existem pílulas de 28 comprimidos que você toma contínuo, sem dar o descanso, e você não vai menstruar. Então é um benefício, e também sabemos que não tem problema nenhum. Por quê? Porque a menstruação da pílula é uma menstruação artificial. Então você menstruar ou não vai fazer diferença. É uma opção hoje em dia, realmente. Opção. E, como você falou, né, previne a cólica, certo? E muitas vezes é tratamento até para endometriose. Que é um desconforto, né? Na verdade, é dolorido. A endometriose causa uma cólica um pouco mais anormal do que a cólica que é suportável por uma mulher. Na verdade, assim, a endometriose, ela tem uma repercussão não só no sintoma, que as mulheres elas têm cólicas muito mais fortes, muito mais intensas, é aquela mulher que tem que deixar de trabalhar por causa da cólica. Não dizer que todo mundo que tem cólica tem endometriose, mas é importante a mulher que tem uma cólica muito importante pensar que ela pode ter endometriose e procurar um ginecologista para fazer o diagnóstico. Então, a endometriose realmente ela deve ser vista como uma doença importante nos dias de hoje, porque assim, a longo prazo ela até leva à infertilidade, à dificuldade de engravidar. Então, ela tem que ser feito o diagnóstico para poder tratar antes que ela leve a um comprometimento do futuro reprodutivo da mulher. E aí já tem um tratamento todo específico, vai ter um acompanhamento mais de perto, né? Isso. O tratamento da endometriose, existe um medicamento específico para endometriose, mas até você tomar a pílula contínua é um tratamento. Porque a endometriose nada mais é do que a menstruação, que ao invés de ir para fora da vagina, ela tem um refluxo. E ela se implanta em outras partes, então no útero, no ovário, nas trompas. Isso causa aderências, causa muita cólica e causa infertilidade a longo prazo. Então, quando você não menstrua, você está impedindo que essa menstruação... esse refluxo volte para o organismo. Isso, volte para o organismo. Aí é uma opção realmente, aí, né, no caso da endometriose, acaba sendo uma necessidade não ter o fluxo, não menstruar. E também a opção da mulher hoje poder não menstruar, porque como você estava dizendo, antigamente as mulheres tinham mais filhos, ficavam mais tempo grávidas, amamentando, e também mais tempo dentro de casa também, porque você trabalhar às vezes é um desconforto, sair de casa, se movimentar, ficar um tempo fora, acaba sendo um pouco desconfortável, tem um certo desconforto a menstruação. Então acho que aí é bastante interessante, se não há riscos, não há problemas, como a senhora está dizendo. A vida da mulher mudou, né, Paula? E é o que você falou, a pessoa antes tinha 9, 10 filhos, depois ela amamentava, então ela ficava 9, 10 anos sem menstruar. Hoje as mulheres muitas vezes optam por não ter filhos, quando tem filhos, começa a pensar em ter filho depois de fazer faculdade, depois de construir a casa, depois de viajar para a Europa, faz tudo depois tem filho, né? Verdade. Então, isso faz também com que ela fique menstruando. Então, você nada mais está fazendo do que as mulheres faziam antes, menstruavam muito menos do que a gente menstrua hoje. Então, realmente, hoje não existe mais dúvida nenhuma que não tem problema a mulher não menstruar, desde que não seja causada por nenhuma doença orgânica, claro. Tá certo. Quantas vezes a gente vê muita propaganda de sabonetes íntimos e maravilhosos que resolvem todos os problemas e que são super eficazes. É realmente necessário a gente ter um sabonete íntimo específico em casa? Eles têm um benefício? Você está falando dos sabonetes íntimos. Isso. Então, os sabonetes íntimos, houve também agora, né, nos últimos 10 anos aí, não existia, de repente começou a surgir 1, 2, 3, 4, de todo lugar você tem os sabonetes íntimos. E muitas mulheres acham que elas, doutor, eu preciso usar aquele sabonete. Na verdade, nada como água e sabonete, Paula, não tem problema nenhum. Mas o que acontece é que tem muitos sabonetes que são muito perfumados, então tem um pH muito forte e isso acaba alterando a flora normal da vagina da mulher e causando infecções. Esses sabonetes são bons porque eles mantêm o pH, mas não dizer que eles previnem infecções. Muitas mulheres falam, eu preciso usar aquele sabonetinho porque eu não vou mais ter corrimento ou não vou ter infecção. Não,
Ele é um sabonete como outro qualquer, como se você usasse um de glicerina, né, de Johnson, de bebê. Como se fosse um sabonete neutro, vamos dizer Neutro, assim. isso. Mas pode ser usado, não é necessário, mas pode ser usado sem problema nenhum. Tá certo. Doutora Carla, a gente falou até agora da prevenção da gravidez, das adolescentes que já procuram consultório já previamente, para evitar uma gravidez indesejada. E quando a gravidez é desejada, o que devemos fazer? É muito importante, como a gente já havia falado, diferentemente das antigamente, que as pessoas iam para a lua de mel e já voltavam grávidas e faziam o chamado pré-nupcial, as pessoas faziam os exames antes de casar. Exatamente. Hoje a gente pode até fazer antes de casar, mas o muito importante é a gente não esquecer do pré-concepcional que a gente fala, que é a mulher procurar um médico antes de engravidar, porque muitas vezes a mulher tem doenças que desconhece e que ela vai passar para o seu feto. Então, para ter uma gestação saudável, é importante que a mulher, quando vá engravidar, não simplesmente falar, a partir do mês que vem eu vou parar de tomar pílula e vou engravidar. Quer dizer que existem providências que ela pode tomar, procurando a médica. Isso. E, então, ela deve procurar o acompanhamento médico antes de engravidar. Antes de engravidar. Aí nós fazemos exames de rotina, né, o exame de prevenção do câncer, que é natural a gente fazer, mas pedimos também aqueles exames de rotina. Então a gente pede tipo sanguíneo, hepatite B, sífilis, HIV, hemograma, colesterol, triglicérides, diabetes, pede todos os exames para a gente saber se a mulher tem alguma doença. E hoje que também é uma coisa que também está bastante em voga, Paula, é o uso do ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B que previne as malformações do sistema nervoso central. Aí seria uma vitamina para você tomar já durante a gravidez. Antes da gravidez. Antes da gravidez? Quando você vai pensar assim, vou engravidar, de preferência 90 dias antes, você já começa a tomar o ácido fólico e ele vai prevenir o quê? A hidrocefalia, que é aquelas crianças que nascem com água na cabeça. A anencefalia, que é aquelas crianças que nascem sem cérebro, que inclusive é incompatível com a vida, mas a mulher tem o bebê, isso causa um grande impacto trauma emocional. Com certeza. Né? Meningomielocele, que é um tumor também de coluna, e não todos os trabalhos. Alguns trabalhos mostram também que pode prevenir lábio leporino e algumas malformações cardíacas. Então, a mulher, quando vai engravidar, ela já começa a tomar ácido fólico e depois ela mantém até 3 meses de gravidez. Mas o ideal é assim, quando ela engravidar, que ela já esteja tomando a vitamina. Que já esteja, porque a eficácia, com certeza, é diferente se ela já engravidar e talvez... começar a tomar. Isso. Ela até pode. Pode começar a tomar depois de estar grávida, mas, como você está dizendo, o ideal, então, é que ela procure, além dos exames, né, que ela vai fazer antes, porque às vezes algumas doenças, mesmo um diabetes que não está ainda se manifestando tanto, uma hipertensão, são probleminhas corriqueiros, mas que com a gravidez eles tendem a aparecer mais evidentes, né? Ou até tem uma repercussão na gestação. Com certeza. Tem uma repercussão no feto, né? Por exemplo, um HIV, uma AIDS, se ela tiver, ela vai passar pro feto. Uma sífilis, se ela tiver, ela vai passar pro feto. Coisas que talvez não tenham se pronunciado ainda, ela desconhece. Não tem sintoma, então você fazendo exame, você detecta e até às vezes até impede uma toxoplasmose. Impede que ela engravide, trata primeiro para depois ela engravidar. E aí, sem contar com essa vacina aí, essa vitamina que a senhora está dizendo, que é realmente muito revolucionária no meu ponto de vista. Eu também não conhecia, é uma outra novidade aqui do programa. Que realmente poder prevenir esse tipo de malformação, né, que é um trauma para a mãe, para a família toda, na verdade. Sim, né? É incompatível com a vida. A anencefalia é incompatível com a vida. Agora, a Constituição já aprovou o abortamento para crianças anencéfalas, porque vai nascer e vai morrer. Mas não deixa de ser melhor você nem chegar a ter que fazer esse aborto. Todo esse trabalho, claro, com certeza. O ideal é que nem chegue a ter uma criança com essa malformação. Fora as pílulas que a gente tem falado, as pílulas de uso contínuo ou mesmo as normais. Existem as pílulas que são as chamadas pílulas do dia seguinte. Elas são eficazes? É tranquilo tomar uma pílula desse tipo? Paula, quando você não tiver alternativa, você não está usando nenhum método anticoncepcional, no momento lá, não usou a camisinha, é a melhor opção. Mas ela não pode ser usada de rotina. Tipo, toda vez que eu tenho uma relação, eu vou usar a contracepção de emergência. Quer dizer que emergência já é o nome, não é uma coisa para ser utilizada várias vezes. Não, ou toda vez. Tem às vezes, um paciente mesmo que fala assim, eu vejo meu namorado só 3 vezes no mês.
Então eu não posso usar a pílula de emergência só quando tiver quando vê-lo. Não, você tem que usar uma pílula contínua. Por quê? Porque a contracepção de emergência, além de ser uma dose de hormônio muito alta, seria que causa quase... um mal-estar até? Sim, causa dor de cabeça, causa enjoo. Às vezes a paciente até vomita. Ela é bastante forte. O nível de hormônio é muito alto, então o efeito colateral de tromboembolismo é muito maior. Então não deve ser tomada de rotina. E outro problema é que a eficácia dela não é como da pílula, que é 99,99%, é 80%. Entendi. E uma coisa importante também, a contracepção de emergência ela deve ser tomada até 72 horas do coito desprotegido. Tá certo. E quanto mais próximo do coito desprotegido, melhor. É até 72 horas, mas se ela puder tomar o mais próximo possível, melhor. Mas vamos deixar bem claro que é um tratamento de emergência, na verdade. Isso. No último caso. Não é para ficar lançando mão desse tipo de medicamento, porque é uma bomba. É uma bomba, é uma quantidade de hormônio bastante alta. E a eficácia ainda está arriscada de engravidar. Tá certo, e ainda continua correndo risco. Correndo risco. Quer dizer que melhor mesmo é ter a prevenção tradicional, bem acompanhada, bem indicada, sendo feita tranquilamente. E não esquecer, Paula, que a gente até para os adolescentes, né, não deixar de usar o preservativo também. Porque independente se usa pílula, se usa injeção, nenhum desses métodos previne as doenças sexualmente transmissíveis. Temos aí a AIDS, hepatite B, hepatite C, então nunca é demais falar de não esquecer de usar o preservativo. Então são doenças que são comuns, hepatite não é uma doença tão... Não tão sem prevalência. Não é tão sem importância também. Isso mesmo. Várias novidades nós tivemos aqui com a doutora Carla Carvalho. Muito obrigada pela sua presença. Carla falou sobre assuntos muito interessantes, quanto à vacina contra o HPV, que pode prevenir o câncer do colo de útero, a vitamina do ácido fólico, que pode prevenir doenças de malformação do feto. Então, realmente, o nosso programa de hoje foi cheio de novidades. Carla, muito obrigada pela sua presença. Eu também agradeço, Paula, e eu queria parabenizar a Fundação Baldino Amaral pela iniciativa, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a prevenir doenças, ao invés de tratar, a gente já está muito mais evoluído. E eu acho que o papel do jornal Cruzeiro do Sul está sendo muito interessante nesse sentido, de você prevenir ao invés de tratar. Esse é o intuito do nosso programa aqui. Por isso, sempre tratando dos assuntos que temos dúvidas, né? Que a gente trazendo o conhecimento, acho que é a melhor forma da prevenção. Essa é a nossa ideia aqui e agradecemos a sua presença aqui no programa Viva com Mais Saúde.